Mais uma vez, a cortina de fumaça criada pelo ministro Alexandre de Moraes está dando certo, pelo menos na velha mídia, porque deixaram de falar dos absurdos da entrevista do ministro para Reuters, onde ele disse que os bancos brasileiros seriam obrigados a desobedecer a Magnitsky, e começaram a falar do vazamento que a Polícia Federal fez aí, dos áudios entre o pastor Silas Malafaia e o presidente Bolsonaro. Essa é a cortina de fumaça perfeita. E a gente já sabe que é assim. Esse é o modus operandi do ministro. Toda vez que ele fica na berlinda, toda vez que tem uma situação ruim ou constrangedora para ele aí inventa uma batida policial ou uma busca e apreensão. E nesse caso foi um vazamento seletivo das conversas entre o pastor Silas Malafaia e o presidente Bolsonaro. Também diversos prints onde a Polícia Federal mostrou aí uma suposta carta onde o presidente Bolsonaro pediria asilo político na Argentina, o que não tem o menor sentido. Por que ele faria uma carta pedindo asilo político se de fato ele quisesse pedir? Pegava um carro, desaparecia no mundão, entrava na Argentina e imediatamente ele mesmo solicitava lá. Ninguém faz uma carta de asilo político previamente. E eu posso te falar do alto de ser o primeiro asilado político do Brasil, reconhecido por um governo europeu, no meu caso, a Polônia. Então, quem quer pedir asilo político não faz uma cartinha antes. Você entra no país e mostra toda a documentação. No caso de um presidente, como é o presidente Bolsonaro, ele não precisaria nada disso. Bastaria ele chegar no país e pedir um asilo. E evidentemente que Milei concederia. Mas isso foi uma das várias informações que a Polícia Federal trouxe, supostamente, falando do presidente Bolsonaro. Inclusive o próprio ministro já deu aí 24 horas para o presidente se pronunciar sobre essa suposta carta de pedido de asilo. Tiveram outras coisas, uma briga corriqueira entre pai e filho, onde Eduardo se exalta um pouco com o presidente Bolsonaro, estava nervoso. A gente tem que entender que ele está exilado lá nos Estados Unidos, longe dos amigos, longe de tudo. Então, nada demais, uma briga comum entre pai e filho. A conversa com Malafaia, coisa mais ridícula, meu Deus. Que coisa mais ridícula. Uma conversa entre amigos, amigos que falam as verdades uns com os outros. E evidentemente que a imprensa começou a explorar isso como se fosse um racha no bolsonarismo, como se Eduardo estivesse falando mal do Silas Malafaia, o Silas Malafaia falando mal do Eduardo. Bom, tudo isso já foi esclarecido, porque o próprio Eduardo colocou um vídeo nas suas redes sociais apoiando o Silas Malafaia. Se eles estivessem brigados, evidentemente que Eduardo jamais faria isso, não é mesmo? Mas enfim, essa cortina de fumaça criada pelo ministro é muito conveniente, porque tirou os holofotes de cima dele. Exatamente, tirou os holofotes de cima da Suprema Corte, do Flávio Dino, com as suas decisões arbitrárias, inconstitucionais, porque, evidentemente, os bancos não vão seguir a ordem do Flávio Dino. A Faria Lima já decidiu, vai ficar do lado de Washington e não de Brasília. E é por isso que eles precisavam desesperadamente criar algum factoide, alguma notícia, alguma manchete para tirar o foco da Suprema Corte. E, como sempre, a bala de prata preferida do sistema é o presidente Bolsonaro. Dessa vez, o presidente Bolsonaro, Eduardo, Malafaia, Michele, etc. e tal. Bom, isso já está ficando até repetitivo. Ninguém acredita mais. Mas o ruim mesmo nessa história, além do fato em si, é que a Polícia Federal, infelizmente, se transformou na polícia particular do ministro Alexandre de Moraes. Muita gente já a apelida de Gestapo, o que, evidentemente, não é o caso, mas que ela se transformou numa polícia
preferida e particular de um único ministro, isso a gente não dá para negar. Claro que a gente sabe que tem gente boa na Polícia Federal, mas aonde estão vocês? Vocês estão calados, vocês são omissos. Então, deveriam pelo menos se pronunciar. De qualquer jeito, é isso que está posto aí. As manchetes de todos os jornais da velha mídia, metendo o cacete no presidente Bolsonaro, no Malafaia, no Eduardo, enaltecendo o Tarcísio, e era isso que eles queriam, tirar o foco das coisas principais do Brasil, que é a Magnitsky. Inclusive, ontem mesmo, o Paulo Figueiredo nos brindou com a informação de que o Lewandowski e o Pacheco já perderam seu visto de entrada nos Estados Unidos. Mas isso tudo ficou secundário, isso tudo ficou em segundo plano, porque o que se fala hoje é sobre Bolsonaro e Malafaia e Eduardo Bolsonaro. Mas amanhã a Magnitsky estará de volta, porque a gente acredita que cedo ou tarde, provavelmente na semana que vem, nós teremos alguma novidade aí sobre a Magnitsky, não sobre retirada de visto, porque isso é ruim para quem perde, mas não é o importante. Então, eu acho que na semana que vem promete fortes emoções. Eu não sei se de fato isso vai acontecer ou não, porque eu não tenho bola de cristal, mas a gente sabe que a Magnitsky está a caminho aí para várias autoridades. E aí, meu amigo, não tem cortina de fumaça que dê jeito nisso aí. Mas eu queria saber a sua opinião. Eu quero saber se o que você está vendo aí na velha mídia, para você, é cortina de fumaça ou não? Ou é apenas uma coincidência que sempre que o ministro Alexandre de Moraes está na Berlinda, acontece algum fato relevante com a família Bolsonaro ou com o entorno do Bolsonaro, e aí a mídia rapidamente muda o foco. Sem contar da derrota do governo na CPMI do INSS ontem. Enfim, deixa aí nos comentários o que é que você acha sobre esse assunto.